O texto desta manhã é Efésios capítulo 5. A igreja vai abrir no versículo 15 ao versículo de número 17. Efésios, Novo Testamento, carta de Paulo aos crentes de Éfeso, Efésios 5, verso 15 ao 17. Página 208, para quem tem a Bíblia com o Inário Novo Cântico. Efésios 5, verso 15 ao 17. Se a igreja localizou, por gentileza, peço que fique de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus. Observar, irmão, se você tem algum visitante ao lado que às vezes não está com a Bíblia Sagrada, aí você poderá emprestar sua Bíblia para o visitante ou ficar ao lado dele ou dela e mostrar a palavra do Senhor para que ele ou ela possa ler com você o texto em questão. Efésios 5, do 15 ao 17, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Agora vamos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não percebemos o tempo em que nós estamos vivendo. Essa que é a grande verdade. Não percebemos o tempo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele conversando aos crentes de Éfeso, ele orienta a igreja em questão. Ele diz para ela assim: olha, portanto, veja de forma prudente como você está andando. Seja prudente na maneira de andar, na maneira de caminhar, na maneira de proceder com a sua vida, não como nécios. E nécio significa alguém que ignora, que não tem conhecimento de alguma coisa. Ele fala, não como nécios, não como alguém ignorante, porque ignora, porque não tem conhecimento, mas ande como sábio. O sábio é aquele que tem conhecimento, que tem experiência, e ele pratica o conhecimento que ele tem, que ela tem, ele ou ela pratica na sua vida. Ele diz mais, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, que você aproveite o tempo, da melhor maneira possível, aproveite o tempo da sua vida. E ele explica, porque os dias nesta terra são maus. Então, que a igreja em Éfeso, e de uma maneira geral, a todo o corpo de Cristo, aproveite o tempo, porque os dias são maus. E ele fecha no 17, dizendo o seguinte: por esta razão, por aquilo que eu estou explicando acima dos versículos anteriores, não vos tornei insensatos. Não seja insensato. Alguém que não consegue compreender alguma coisa, alguém que empaca, fica preso a conceitos já ultrapassados, obsoletos. Alguém que não deseja modificar ou ver, ou ter uma outra linha de pensamento que não aquela que está acostumado há tanto tempo, tantos anos. Por esta razão não vos torneis insensatos. Mas ele diz, mas procure, ou procurai, compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo orienta a igreja para que ela, buscando a Deus, procurasse compreender qual a vontade do Senhor Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada homem
de cada pessoa da igreja de Éfeso e, por consequência, por todos nós que estamos aqui, que somos corpo de Cristo. Por isso que eu digo, muitas vezes nós não percebemos o tempo em que estamos vivendo. Não percebemos. O tempo passa e a gente não percebe ele. O ser humano, nós sabemos, é limitado. De que maneira? É limitado ao espaço geográfico, ao espaço onde ele está inserido, ao espaço onde ele está colocado. Ele é limitado, então, ao espaço físico, ao espaço geográfico. Por exemplo, nós agora estamos limitados a este lugar onde nós estamos agora, neste momento de manhã, inseridos. Nós estamos no santuário do Senhor, cultuando ao Senhor, estamos aqui. Nesse horário de 9 da manhã às 10 da manhã, 10h10, nós estaremos aqui, estaremos limitados, inseridos geograficamente, fisicamente, nesse espaço. O ser humano, então, ele é limitado ao espaço, mas não somente ao espaço, ele é limitado também ao tempo. Todos nós sabemos que nós, seres humanos criados por Deus, nós temos o passado, que já vivemos, nós temos o presente que estamos a viver, ou vivenciando, e nós temos um futuro que ainda vamos viver, ou não, dependendo se for da vontade de Deus, nos levar ou não, depende da vontade do Senhor. De qualquer maneira, nós estamos presos ao tempo, nós estamos limitados ao tempo. Nós conhecemos o passado, conhecemos o presente, conhecemos e esperamos conhecer o futuro que nos aguarda. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas. Ah, se eu soubesse, eu não teria agido daquela forma. Eu não teria falado, procedido daquela forma. Ou eu não teria me omitido em relação àquele assunto daquela forma. Ou senão a gente poderia falar assim, ah, se eu pudesse voltar atrás. Essa frase a gente usa muito, né? Ah, se eu pudesse voltar atrás, pudesse retornar. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse retornar, certamente eu não agiria daquela forma. Ou eu não permitiria que aquilo acontecesse, ou eu não me omitiria sobre aquele assunto que foi ventilado, que foi falado, que aconteceu aos meus olhos, ali diante dos meus olhos. Mas sabe o que você repara nessa hora, por você ser limitado, pelo ser humano ser limitado ao espaço físico que ele está, ao espaço geográfico que ele está, e limitado ao tempo que ele vive? Nós sabemos que a oportunidade que passou não voltará, e o que vivemos hoje, irmãos, precisa ser muito bem aproveitado. Essa é a certeza que a gente tem. A oportunidade que passou, ela não voltará mais. Já passou, já aconteceu. Se eu não agi, se eu não falei, se eu me omiti, ou se eu falei demais, ou agi demais, de qualquer maneira, já passou. Isso não acontecerá mais sobre essa sua vida. E o que vivemos hoje realmente precisa ser aproveitado por nós. Paulo então orienta, portanto, vede prudentemente como andais, como você vai caminhar na sua vida. Não haja como um nécio, aquele que ignora, aquele que não tem conhecimento, mas haja sim, diz o apóstolo Paulo, como sábios, como pessoas que têm conhecimento e sabem usar com sabedoria o conhecimento que elas adquiriram. A verdade é uma só, a verdade é que nosso Deus, o Criador, Ele é o Senhor do tempo. Deus criou o tempo. Deus controla nas suas poderosas mãos o tempo. Deus tem esse controle total do tempo. Na verdade, podemos dizer que o Eterno, que é o nosso Deus, é um ser divino e é um ser atemporal. E por que Deus é um ser atemporal? Porque Deus, o Criador do tempo, Ele não está sujeito ao tempo humano. Passado, presente, futuro. É o tempo humano. Deus não está sujeito ao tempo humano. Nosso tempo é esse. Você olha o seu passado, você tem o seu presente e espera até o futuro. Mas Deus não está preso ao tempo humano. Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. Deus é o Criador do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus tem um controle do tempo. Deus não envelhece como eu e você envelhecemos. Deus não envelhece.
Deus é imortal, Deus é o Criador, Deus nas suas mãos, Ele controla o tempo. Se você observar na história do rei Ezequias, no Velho Testamento, você vai observar que o rei Ezequias recebe uma palavra do profeta Isaías, filho de Amós, que foi lá no palácio e trouxe uma palavra de Deus para o rei Ezequias. A palavra ela é pesada, porque ele diz assim: põe em ordem, Deus mandou te dizer, Ezequias, rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Essa palavra pesou profundamente no coração do rei Ezequias. Ele estava doente, talvez ele esperasse do profeta Isaías, homem de Deus, uma palavra de cura, que Deus estaria dando a palavra de cura para ele, e ele recebe ao contrário. A palavra que ele recebe é: olha, põe em ordem a tua casa, porque você, Ezequias, morrerás. Foi essa palavra que ele recebeu. Ezequias toma uma atitude. A atitude é o quê? É se lamentar, lamuriar, falar mal de Deus, que Deus mandou o profeta dizer aquela palavra para ele. Não, Ezequias é crente. E sendo crente, o rei Ezequias, ele se ajoelha, se prostra e ele ora a Deus, ele conversa com Deus, ele se conecta com Deus através da palavra de oração, e ele fala muitas coisas a Deus nessa palavra de oração. Ele mostra para Deus como tinha sido o procedimento, o andar dele, Ezequias, durante a sua vida. O que acontece é que Deus então ouve a oração do rei, vê o mover dos seus lábios, ouve a oração, vê as lágrimas que são derramadas nos olhos do rei Ezequias, e ele manda Isaías, que já tinha saído do palácio, retornar. Quando ele manda Isaías retornar, ele manda com a palavra: diga ele ao rei Ezequias, que eu, Deus Criador, Deus dele, estarei dando a ele mais 15 anos de vida. Deus reescreveu a história de vida do rei Ezequias, porque só Deus pode reescrever a história das nossas vidas. O rei que iria morrer, pela própria palavra de Deus dada ao profeta para dizer ao rei: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Ele estava com uma doença tremenda, uma doença que levaria ele à morte. Deus reverte tudo. Deus retira a morte da vida daquele homem. E o homem que morreria não muito tempo depois, Deus dá a ele o quê? Mais 15 longos anos de vida. O que prova o quê? Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Deus, reescreve a história das nossas vidas. O eterno é atemporal, está acima do tempo humano. Deus é o único que está acima das gerações. Deus é o único que está acima das épocas. Todas as épocas que já ocorreram, ou esta que está ocorrendo, Deus está acima dela. Todas as gerações que vieram a esta terra e já sucumbiram e morreram, ou as gerações que ainda estão vivas nesta terra, no tempo presente, no nosso presente humano, Deus está acima das gerações, Deus está acima das épocas, Deus está acima dos milênios, todos os milênios da humanidade, até o dia de hoje. Deus está acima do milênio, ou dos milênios. Ele detém controle sobre as gerações, sobre as épocas e sobre os milênios. Deus é o único que pode mudar a história. Lembra de Ezequias, que você compreende que isso é uma grande verdade. É o único que pode mudar a história. A vinda do Senhor Jesus, como disse tempos atrás aqui nessa igreja, ela dividiu esta história da humanidade. E dividiu de que maneira? Em antes e depois de Cristo. AC, DC. Antes de Cristo era assim. Depois de Cristo passou a ser assim. Cristo dividiu a história da humanidade. E isso é maravilhoso entender e saber, porque até nas escolas, onde temos professores que são ateus, que não creem em Cristo, eles são obrigados a entender desta forma, porque assim está inserido na sociedade humana. Cristo Jesus dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus, então, ele é o único que pode transformar a história da humanidade. É o único que pode transformar.
Aí vem uma pergunta para mim e para você. Você, André Luiz Macuco Brum, o homem do plantão nesta manhã de domingo, segundo domingo de janeiro, ano novo, diaconato nas suas costas, nos seus ombros. Você precisa, Brum, Macuco Brum, você precisa de mais uma chance? Eu preciso? Nós precisamos mais de uma chance? Responda com Deus. Lucimato precisa mais de uma chance? Responda com Deus. Jesus é aquele que transforma o ontem que já passou em nunca mais irá acontecer. Jesus transforma o ontem em nunca mais. Miqueias, o profeta, capítulo 7, verso 19, para quem quiser abrir, Miqueias 7, 19, eu vou ler para você. Anote aí na sua Bíblia e eu leio aqui para você. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias está falando de Deus, Miqueias é profeta do Senhor. Miqueias, Cláudio ou Claudinho, ele está dizendo o seguinte: tornará a ter compaixão de nós. Está dizendo, Deus tornará a ter misericórdia de nós. Deus tornará a mostrar o seu amor por nós. Deus novamente mostrará a sua paixão pela sua criação, a humanidade. Deus, então, por mostrar o seu amor por nós, tornar a mostrar o seu amor por nós, Ele vai pisar aos pés dele as nossas maldades, as nossas perversidades, as nossas iniquidades, tudo que fiz de ruim, que não prestou, Deus vai pisar aos pés deles a nossa iniquidade. E ao pisar, Deus vai despedaçar as nossas iniquidades, ou perversidades, ou maldades. E se Ele vai pisar, Ele vai destruir as nossas maldades, iniquidades, perversidades. Terminando o versículo, Miqueias fala assim: e Ele, Deus, lançará todos os nossos pecados, que refletem as nossas iniquidades, perversidades e maldades. Deus lançará todos os nossos pecados, diz a palavra do Senhor. Deus lançará, sabe aonde? Deus lançará no mar, diz aí o profeta do Senhor. Deus lançará no mar as nossas iniquidades, diz o Senhor. O que significa isso? Que Deus não quer ver mais na frente dele os nossos pecados. Deus vai jogar no mar, profundezas do mar, e não mais se lembrará dos nossos pecados. A oportunidade perdida que você perdeu, ou o erro cometido, e quantos erros nós já cometemos, né? E quantas oportunidades já vieram à nossa porta e nós perdemos. A palavra mal separado, dita, maldita, que eu proferi, ou você proferiu em determinado momento, ou qualquer outro pesar do passado que me assombra ou te assombra, assombra as nossas vidas, ou a vida de muitas pessoas, Jesus é o único que pode mudar a vida humana. Como Ele faz isso? Jesus apaga o seu passado. Ele apaga o seu passado. E como é que Ele faz isso? Ele apaga o seu passado perdoando os vossos pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele está apagando com uma grande borracha, irmão, tudo aquilo de errado, contrário a Ele, que nós fizemos. Deus apaga, perdoa os nossos pecados. Jesus fez isso quando foi parar na cruz. Na cruz Ele apagou, perdoou os nossos pecados. Jesus realizou isso na vida de muitas pessoas. Ele realizou na minha, Ele realizou na sua vida que está colocada aqui na igreja. Quantos pecados tu já cometeste na sua vida? Pois saiba que na cruz do Calvário, Cristo, quando vê arrependimento em nós pela ação do Espírito Santo, Cristo na cruz do Calvário, Ele apagou e perdoou todos os nossos pecados. Somos lavados no sangue remidor do Senhor Jesus. Ele fez isso na vida de várias pessoas. Ele fez isso na vida daquela mulher samaritana. A mulher samaritana que se aproxima de Cristo,
para pegar água no poço, e Cristo está ali colocado, sentado. Ela tinha um passado, porque todos nós temos um passado. O passado da mulher samaritana era a sua tentativa em erro de viver com 5 homens, cada um no seu tempo. Mas ela viveu com 5 homens, cada um no seu tempo, homens diferentes. Esse era o erro do passado daquela mulher. E aquele com quem ela estava naquele momento, estava frustrando a vida dela. Em João 4, capítulo 4, verso 7 ao 29, você encontra essa história. Aquele que ela estava vivendo estava frustrando a vida dela. E depois que ela encontra Jesus, o seu passado foi perdoado. Ela encontra Cristo, conversa com Ele. Ela começa paulatinamente a entender quem Ele é, profeta, homem de Deus. E depois ela entende que Ele é o Messias. E ela então vai anunciar aos homens da cidade que ela tinha encontrado o Messias. Cristo chega a dizer para ela que aquele homem que ela estava vivendo naquele presente momento, aquele homem, ele fala: olha, você está vivendo com alguém que teu marido não é. Por que ele fala isso? Porque Ele nos conhece, conhece nossas vidas, nossos corações. Ela tinha tentado já com 5 homens diferentes, e agora estava tentando com aquele homem. Ele fala: este que está na tua casa não é teu marido. Ele perdoa essa mulher, ele perdoa essa mulher. Mas quando Cristo perdoa, esse ato de perdoar gera em nós um arrependimento pelos nossos erros e gera em nós uma ação contrária para consertar aquilo que está errado. Este que está lá não é o teu marido. O que ele quer dizer? Você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida em comum com este homem. Por que, Senhor Jesus? Porque casada com ele você não está. Esse que está na tua casa não é teu marido. Ele coloca bem claro. Ele conhecia ela? Humanamente não, mas ele é Deus. Então ele conhece todos nós. Por isso que ele fala isso para ela. É como se ele dissesse: conserte a sua vida. Que a bênção de Deus recaia sobre a sua fronte, a fronte dele. A bênção é o casamento. A bênção é a aprovação de uma vida a 2 em comum através de Deus. Deus abençoando lá. Enquanto não casamos, nós não estamos debaixo da bênção de Deus. Não estamos. Não estamos debaixo da guarda dele, da proteção dele e da bênção dele. Por isso a igreja é tão enfática em que se haja o casamento. Buscando ao Senhor em primeiro lugar, para saber com Deus se aquele ou aquela que nós queremos estar junto, se é da vontade de Deus que estejamos com essa pessoa. Cristo é enfático, ele perdoa aquela mulher, a mulher samaritana, mas mostra para ela que a bênção ela não tinha ainda. Mas ela tinha que lutar por isso, lutar por essa bênção. No outro texto, de João capítulo 8, leva uma mulher adúltera ao encontro de Jesus. Leva essa mulher. Essa mulher, por ser adúltera, ela deveria ser julgada pelas leis de Israel. Sabemos que a lei de Israel, o julgamento seria a pena capital. A pena capital seria apedrejamento. Levam a mulher a Jesus, para que ela fosse apedrejada por causa do seu pecado. Jesus então lembrou aqueles homens que lá estavam, tanto jovens como homens mais velhos, que eles também eram pecadores. E se eles eram pecadores, de Jesus, que jogue a primeira pedra nela, que é a forma que nosso povo comete a pena capital, pratica a pena capital, que é a pena de morte. Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra naquela mulher. A maioria do povo que está aqui sabe o final da história. O final da história é que nenhuma pedra foi jogada naquela mulher. Porque todos aqueles homens, jovens ou velhos, tinham pecados na sua vida. E com isso, Jesus deu o quê? Uma nova chance dela recomeçar a vida dela. Ninguém te apedrejou, ninguém te condenou, ninguém te jogou pedra. Não, Senhor. Então vá e não peque mais. A ordem máxima sempre é essa: vá, siga a sua jornada, mas agora transformado, porque quem tem uma experiência com Jesus, sofre no seu interior uma transformação. E ao sofrer a transformação, é uma nova chance de recomeço que Ele está nos dando, o Senhor Jesus. Uma outra história de alguém que sofreu uma transformação era aquela mulher
que a Bíblia nos apresenta, lá em Lucas capítulo 13, ela encurvada, indo em direção à sinagoga. Jesus está na sinagoga. Jesus está ensinando a Escritura Sagrada na sinagoga. Cristo sempre fazia isso. Ele entrava na sinagoga e ensinava aos judeus. A mulher vai na sinagoga. Jesus vê aquela mulher. E então a Bíblia nos revela que ela está há 18 anos encurvada, porque Satanás a aprisionava desta forma. Então você entende que ela andava desta forma aqui, encurvada. Ela não conseguia esticar o pescoço para olhar para cima. A visão dela era para o chão. Ela estava condenada a olhar para o chão. 18 anos andando encurvada, sem poder olhar para os céus, sem poder olhar para quem está na frente dela, olhando os pés das pessoas, olhando a cintura das pessoas. Se forçasse, talvez olhasse o rosto da pessoa, mas ela vivia aprisionada desta forma. Mas aí ela encontra Jesus. E sempre que nós, Claudinho, encontramos com Jesus, temos uma experiência real com Jesus, e eu clamo a Deus, Claudinho, que você já tenha tido essa experiência, ou que você venha ter essa real experiência com Jesus, que quando ela se encontrou com ele, ele disse: mulher, estás livre desta enfermidade. E então a mulher fica ereta. Ela que estava encurvada, ela fica ereta, sua coluna fica certinha, e ela então agora ganha uma nova oportunidade de vida, não mais olhando para os pés de ninguém, não mais olhando para a poeira do chão, não mais olhando para as pessoas da cintura para baixo, mas agora olhando de igual para igual para todas as pessoas que se apresentavam para ela. Ela foi curada. Para quê? Curada para uma nova vida. Quem faz isso? Só Jesus pode fazer. Quando há conversão em nossos corações, quando Cristo nos converte pela ação do Espírito Santo, o tempo da ignorância, do desconhecimento, de você não ter conhecimento, de você desconhecer as coisas divinas, ele é apagado na nossa história. Antes de conhecermos a Cristo, estamos vivendo o tempo da ignorância, do desconhecimento. Mas quando eu conheço a Cristo, pela ação do Espírito Santo, a minha vida, ela vai se transformar. Ela vai se transformar. Porque eu vou começar a me parecer mais, irmã Marilena, com Jesus. Porque todo aquele que tem uma experiência com Cristo e é convertido a Cristo pela ação do Espírito Santo, ela passa, jovem ou velho ou não, passa a se parecer com quem? Com Jesus. E quem passa a parecer com Jesus, passa a agir como agia o Senhor Jesus. Não se concebe o corpo de Cristo que somos nós, pensarmos ou agirmos de forma diferente que agiria o Senhor Jesus. Ah, mas eu não sei como é que ele agiria. Você sabe, lê a palavra, lê a Bíblia, veja os evangelhos que são livros biográficos da vida do Senhor Jesus, e aprenda a ser como ele, o Senhor Jesus. Nós temos que imitar a Jesus Cristo. A maior marca que Cristo tinha na sua vida, que ele demonstrou dando a sua vida por nós, foi o amor dele por nós. Então que nós possamos também demonstrar esse amor, mas que não seja um amor de fala, mas um amor real. O tempo da ignorância é apagado da nossa história. Recebemos então na conversão a Cristo, pela ação do Espírito Santo, uma nova chance de recomeçar. Recomeçar o quê, meu pastor? Uma nova vida, uma nova criação de Deus, uma nova criatura de Deus. Recomeçar uma nova vida. Quem recebe a Jesus na sua vida tem que recomeçar uma nova vida pela ação do Espírito Santo. Tudo é modificado. Nossa forma de pensar, nossos pensamentos, forma de agir, tudo é modificado. Jesus nos dá uma chance de recomeçar uma nova vida. E vai ser diferente da vida que eu tinha antes. Embora nós tenhamos, irmãos, facilidade em lembrar os defeitos,
em lembrar os problemas que acontecem em nossas vidas, nós temos grande facilidade com isso. Nós estamos sempre lembrando dos problemas, estamos sempre lembrando dos defeitos que nós temos, ou que as pessoas próximas a nós têm, ou pessoas até que não têm nada a ver conosco. E nós, mesmo assim, nós somos mestres em apontar os defeitos daquelas pessoas. E isso é uma grande ironia, Evaí Cardoso. Quando eu aponto o defeito de outra pessoa, eu estou querendo dizer que eu sou perfeito. Mas eu não sou perfeito. Então, se eu aponto o defeito de outra pessoa, eu também tenho que entender que eu tenho muitos defeitos. E isto mostra a minha insensatez. Eu não sou sensato. Só sei apontar, mas não sei dizer que também erro. Embora tenhamos facilidade de apontar os defeitos e problemas das pessoas, Jesus é diferente. Jesus não aponta defeito das pessoas, diz Roberto. Não aponta os problemas das pessoas. Jesus não faz isso. Ele não sai apontando. Jesus é diferente porque ele, na cruz, ele se esqueceu, apagou os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos pela ação do Espírito Santo, ali nossos pecados na cruz foram perdoados pelo Senhor Jesus e ele não se lembra dos nossos pecados. Não importa o que passou na sua vida, falo de maneira geral, para todos, não importa o que passou, aconteceu na sua vida, Jesus te dá uma nova chance. É verdade, pastor? É verdade. Ele te dá uma nova chance. Por quê? Porque ele apaga os nossos pecados. Talvez você esteja aí sofrendo por algo que você fez e que Deus já perdoou e que você mesmo ainda não se perdoou. Está se martirizando. E na verdade Deus já perdoou na cruz do Calvário esse seu pecado. E é você que não está se perdoando. E no momento que você não se perdoa, você não consegue adorar a Deus de maneira máxima, de maneira plena, porque o seu pecado que você não se perdoou ainda, e Deus já perdoou lá atrás, você ainda fica vivenciando ele todos os dias da sua vida. Ah, se eu soubesse, eu não fazia assim. Ah, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse retornar, não seria assim. Você fica se martirizando. Meu amado, o que aconteceu na sua vida no passado, já aconteceu, Sérgio Vinícius. O que aconteceu na sua vida, irmão e irmã, no passado, já aconteceu, é passado. Jesus quer fazer você recomeçar. Vou te dizer outra. Jesus já está te dando um novo recomeço. E você não está aproveitando esse recomeço novo que Cristo te deu, porque você ainda está se martirizando com as coisas sérias do passado. Por isso que sempre à sua boca vem uma fala de algo que reina na sua mente e que é algo do passado, que já aconteceu. E você pode reparar, vira e mexe você fala, vira e mexe você lembra, mas você diz que está tudo bem. Você diz que tudo mudou, que você está agora numa vida nova. Não está não, porque se tivesse, você não estaria lembrando todas as vezes de situações passadas. O que passou, passou, ficou para trás, meu amigo. Vá para frente, siga Jesus. Ele te deu um novo recomeço. E você ainda está se alimentando de situações que aconteceram no passado, que te magoaram, que te deixaram infeliz, mas já passou. Olha o que hoje Deus está falando com você. Viva a nova vida que Deus deu para você. Jesus transforma o amanhã, o futuro, em hoje, em agora. Não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Romanos 4, verso 17, vou ler para você. Diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Já pensou nisso? Ele é o Deus que dá vida aos mortos. Eu não posso dar vida aos mortos. Você não pode dar vida aos mortos. Mas Deus vivifica os mortos. E Ele chama a existência, venha a existir, as coisas que não existem. Ele chama a existência. Adão foi criado por Deus, um corpo inanimado, criado do pó da terra. A Bíblia fala em Gênesis, criação do homem. Deus então sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. Deus chama a existência as coisas que não existem. O sonho distante, e todos nós temos um sonho. Aliás, quem não sonha, quem não tem um ideal de vida, não está vivendo. Sabe o que está fazendo? Está vegetando ou sobrevivendo. Todo ser humano tem que ter um sonho, tem que ter um ideal, aonde ele espera em Deus alcançar, que dá esperança, que faz ele andar, que faz ele caminhar. Então o sonho distante, a possibilidade remota, a expectativa frustrada, Deus pode realizar. Ah, pastor, isso é lindo, repete para mim, repete. Deus pode realizar a expectativa frustrada. Deus, Cláudia Nobre, pode realizar a possibilidade remota. Deus, o diácono Lúcio Figueiredo, pode realizar o sonho que está distante, mas que Deus está paulatinamente aproximando de você. Muitas pessoas já desistiram, Vanessa Novas, minha amiga e secretária. Muitas pessoas já desistiram de planejar o futuro, Vanessa, porque não conseguem mais acreditar que será possível alcançar esse futuro. Então, por eu achar que não vou alcançar esse futuro, eu desisto de planejar este futuro. Isso acontece porque as pessoas já caíram muitas vezes em sua caminhada. A pessoa está caminhando na vida, aí de repente acontece alguma coisa, ela cai, tem que começar tudo de novo. Aí ela começa. Aí está andando mais uma vez, de repente ela cai. É como se pisasse numa escada, mas só que aqui não tem nada, meu irmão. Ó, não tem nada e ela cai. Ela vai pisar, aqui não tem nada e ela cai. Por pessoas assim, elas param de planejar o seu futuro por causa que se decepcionaram muitas vezes nas suas vidas, caíram muitas vezes na sua vida, mas a partir do momento em que você não anda mais sozinho, mas você anda com Jesus, eu te digo, Jesus te ajuda a levantar, Jesus te coloca de pé, Jesus te ajuda a continuar. É como se aqui então, com essa escada, não tendo nada aqui para eu me firmar, Cristo colocasse a mão dele, e quando eu pisasse, eu pisaria na mão dele, que me sustentaria e me faria continuar caminhando. Jesus faz assim conosco. Jesus nos levanta, nos faz caminhar, quando muitas vezes, pelas pancadas, pedradas da vida, nós caímos. Quantas pessoas estão aqui, quantos homens experientes, mulheres experientes, de mais de 50 anos que estão aqui, já não caíram nessa vida, já não se decepcionaram nessa vida, já não se frustraram nessa vida. Quantos jovens de 20, 25 anos que estão aqui, que também já tiveram a experiência da frustração e cair na vida. Mas eu digo, Jesus te levanta e te coloca de pé. Jesus fez isso com muitas pessoas. A mulher do fluxo de sangue, aquela hemorragia que não parava há 12 anos, ela que estava destinada essa mulher a morrer, ela vai a Jesus. E quando ela vai a Jesus, ela toca nele, toca na roupa dele, e ele fala, saiu poder de mim. E esse poder que saiu dele, porque ele é Deus, curou a hemorragia uterina daquela mulher, que há 12 anos o sangue se perdia, e ela estava fraca. Ele faz isso com as pessoas, ele te coloca de pé. A viúva de Naim não tinha marido, agora não tem mais filho,
O filho está sendo enterrado, está ali na frente dela. Está ali os vizinhos, os conhecidos, o cortejo saindo da cidade para enterrar o menino fora da cidade, porque naquela época não se enterrava ninguém dentro da cidade, se enterrava a pessoa fora da cidade. Essa mulher vai naquele cortejo fúnebre pensando, já não tenho marido, ele morreu. Meu filho agora, minha esperança de vida, morreu. Então ela sabia, a partir de agora, eu vou para viver ou sobreviver, eu vou mendigar. O que é mendigar? Mendigar, Célia, é você suplicar que alguém te ajude. Meu amigo, vizinho do meu lado, me ajuda, porque eu não tenho como me sustentar. Minha vizinha, meu vizinho, olha, meu conhecido, meu amigo, que eu acho que é meu amigo, me ajuda, porque eu não tenho como me sustentar. Ela iria mendigar para sobreviver. Você acha que alguém que ama a Deus vai mendigar para sobreviver? Jesus parou aquele enterro. Eu amo Jesus por isso. Ele parou aquele enterro. E ao parar aquele enterro, ele reergueu o jovem morto e disse, mulher, toma o teu filho. E ele renovou os sonhos daquela mulher. Ela ganhou o filho de volta. A criança morta, o rapaz morto, o fôlego da vida. Gênesis, Deus, Adão, fôlego da vida. E Cristo trouxe o fôlego da vida de volta para o corpo morto do rapaz. Entregou a sua mãe e renovou os sonhos daquela mulher. Você não está mais sozinha. Eu ressuscitei o seu filho. Assim que ele age, o Senhor Jesus. Lázaro, que você conhece tão bem, que tinha irmã Marta, irmã Maria, Lázaro estava morto. As irmãs chamaram Jesus. Jesus chegou atrasado. E o fato de Marta e Maria não ter mais o irmão, significava que elas estariam abandonadas no mundo. Eram mulheres. E o irmão, homem, estava morto. Como é que seria agora? Quem ia sustentar a casa? Elas estavam abandonadas. Jesus não chega a tempo, mas quer saber? Deus nunca se atrasa, pois Deus tem um tempo determinado para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Deus tem um tempo determinado para tudo. Ah, pastor, estou esperando tanto tempo. Meu irmão, minha irmã, calma, porque o tempo determinado por Deus para a sua vida pode ainda não ter acontecido, porque não é o tempo dele para você. Então tenha calma, tenha paciência, tenha fé, continue orando e vivendo a sua vida. Quando Cristo chega lá, Cristo ressuscita Lázaro. E o milagre foi muito maior do que ele chegar lá e curar Lázaro da doença dele. Ele não curou Lázaro da doença dele, ele curou Lázaro da morte. Lázaro estava morto há 4 dias e Cristo simplesmente ressuscita um morto. Muito mais do que curar uma doença, Jesus Cristo fez. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez, irmão, você tenha dúvida se vai chegar, se você vai chegar onde você deseja chegar, porque você pensa assim, olha, eu estou sozinho ou sozinha e eu não tenho força, então eu não sei se eu vou conseguir chegar onde eu gostaria de chegar. Estou sozinho, estou sozinha. Aí eu digo uma coisa, se Jesus estiver com você, você não está sozinho não. Tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus Cristo. A fé, ela tem um poder maravilhoso. A fé, ela traz o futuro para o presente. O futuro que está lá na frente, que eu não sei se vai acontecer ou não, Jesus puxa o futuro para o presente. Porque o Senhor é o Criador do tempo. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é um eterno presente. Eterno presente. Creia uma coisa, irmão. Jesus pode fazer o seu futuro acontecer. Qual é o futuro que você deseja para a sua vida? Você já submeteu o seu futuro a Deus? Você já disse, Deus, olha, eu quero isso aqui. Olha, eu quero aquilo outro lá. Você já disse para Ele o que você quer? Ou você apenas planejou sem conversar com Deus? Planejou sem colocar nas mãos dele.
planejou sem perguntar: é de sua vontade, Senhor? Ou é da minha vontade isso que eu estou pedindo? Jesus te dá uma nova chance. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será, igreja, para sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo e o será para sempre. Ele será Jesus, aquele que nos dá um novo recomeço. As limitações do ser humano diante do tempo, Zé Roberto, espaço físico, né, geográfico, as limitações em relação ao tempo que estamos vivendo, foram vencidas por Jesus, que através do Espírito Santo, ele fala assim, ele nos dá poder de nós irmos até os confins da terra. O espaço físico que você está foi vencido por Deus. Ele fala, ele dá autoridade a você de caminhar e andar até os confins da terra. Isso quer dizer, irmã Célia, que tu és livre. Tu pode ir até os confins da terra. Você não está presa a um quarto, a uma casa, a um apartamento, a uma rua, a um bairro, a um estado, a um país. Você é livre, Dagmar, para ir onde você quiser ir no Senhor. Você é livre. Ele fala, até os confins da terra. Ele nos liberta desse espaço físico. Ele rompe os limites. Ele rompe os limites dos nossos sonhos. Nós temos sonhos, mas Jesus rompe os limites. Meu sonho é assim, mas ele começa aqui e acaba aqui. Cristo fala, o sonho que eu te dou não tem limites. Através de Jesus, o passado é apagado pelo perdão. Olha que lindo, irmão. Através de Cristo, o passado é apagado pelo perdão. E o futuro é realizado através da ressurreição. Marta e Maria, vocês não vão mendigar. Lázaro, vem para fora. Está aí seu irmão, ele estará com vocês. Se a história da sua vida, meu irmão, se tornou um rascunho rasurado, lembra? Tempo de colégio, tempo que a gente usava canetinha, né? Canetinha ou lápisinho, não é? E a gente pegava uma folha branca e começava a escrever, e aí não escrevia direito, e ela ficava com uma folha de rascunho mesmo. Então eu digo a você uma coisa, a história da sua vida, se ela se tornou um rascunho rasurado, e você parou de escrever, porque tem tanta coisa ali, que não dá nem para você entender, de linha para baixo, linha para cima, palavras que você colocou, uma em cima da outra, está rasurado, não dá para ler, está estranho, está feio, eu não posso nem apresentar essa folha para ninguém, porque é uma folha rasurada, uma folha feia, uma folha que não tem apresentação. Eu digo para você o seguinte, aí você para de escrever, porque essa folha sua está rasurada. Eu digo que esta folha rasurada na mão de Jesus pode se tornar uma nova página em branco, porque como ele fez com Ezequias, deu mais 15 anos de vida para o homem que ia morrer naquele tempo. Eu digo que ele pega a sua folha da sua vida rasurada e ele transforma numa folha branca, límpida, clara, onde ele, Jesus, vai reescrever a história da sua vida e do seu recomeço. Deixe Jesus, o transformador da vida, entrar em sua vida e mudar todas as coisas. Aí você vai novamente sonhar, e sonhar sem limites. Jesus simplesmente quer transformar a sua história. Encerro por aqui, acreditando que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração.